Oi pessoal, tudo bem? Hoje trouxe para vocês um fragmento que escrevi e que inclusive foi inspirado em algumas respostas aí dos inscritos no canal sobre alguns vídeos que eu fiz a respeito do ego, né, da filosofia egóica e de assuntos semelhantes. Então, nesse fragmento eu fiz um resumo de algumas questões, né, inclusive que eu fiz uns comentários aí para alguns também. E então, um resumo com exemplos acerca desta questão atual, né, proposta por coaches, gurus e daí em diante, aos quais então faria uma crítica. Né? Essa questão que eles colocam geralmente é a possibilidade de você superar o seu ego, destruir o seu ego e daí em diante. E como a gente já viu aqui através de outros vídeos, isso é balela, é uma questão que na verdade é impossível. Né? Então existe uma impossibilidade aí dentro disso e que então eu gostaria de colocar para vocês um pouco sobre isto no presente vídeo. E isso aqui na verdade está dentro de um artigo que eu escrevi chamado Entre as Finalidades e as Aparências, conforme podem ver aí na tela no título. Entre as Finalidades as Aparências, que é uma coletânea aí de fragmentos e aforismos sobre esses temas do título. Então essa questão do ego aqui eu coloco no final do artigo e que ela tem a ver indiretamente sim, né, com essa questão de finalidade e aparências, né, mas não é de um modo direto, não é relativo de um modo direto às questões do título, né, sendo os outros fragmentos mais relativos a tais questões. Então vou fazer a leitura aqui para vocês do fragmento e comentar um pouco. Né? Não muito, então vai ficar um vídeo até menor, porque eu acredito que esse fragmento já vai resumir bem a questão, de modo que a gente não precisa fazer uma digressão tão longa. Então esse vídeo vai ser, na verdade, uma espécie de apêndice a outros vídeos que já fiz sobre essa temática. Então vamos lá, vou iniciar a leitura do fragmento. Por que tantas interpretações atuais acerca da tentativa de se destruir ou superar o ego são falaciosas? Porque elas tentam anular o ego, enquanto, no fundo, mesmo quando nós dizemos para alguém que a pessoa se torna chata ou insuportável caso só pense em si mesma, na verdade estamos fazendo isso a fim de conservar um equilíbrio entre os egos e, portanto, mesmo ações assim são dirigidas em prol do ego e não contra ele. E mesmo no caso onde é o próprio indivíduo que quer superar sua mania de se achar o centro de tudo, ele faz isso para ganhar algo dos outros, ou seja, ele percebe que não pode agir como se fosse o centro de tudo, a fim de não afastar os outros de si. E, portanto, como ele não deseja isso, ele muda seu comportamento, mas não em prol dos outros, no fundo, e sim para que ele próprio se adapte melhor e consiga atingir outros objetivos próprios através das relações sociais. Com efeito, nesse sentido, nunca se sai do ciclo do ego. Então, basicamente aí, né, eu uso esses exemplos aí para deixar mais claro essa questão de como eu concebo esta suposta tentativa de uma fuga do ego, né, e daí em diante, mas que na verdade você não consegue anular o ego, você não consegue fugir dele. Tá? Então, no primeiro exemplo aí eu coloco né, que então, quando nós dizemos para alguém que a pessoa se torna chata ou insuportável caso só pense em si mesma, né, por que isso que eu coloquei esse exemplo? Porque justamente então alguns questionamentos que me fizeram aqui foram sobre tá, mas o que dizer então das pessoas que só pensam em si mesmas? Né, aquela pessoa que é autocentrada, né, ou seja, ela é uma espécie de ególatra, né? O que obviamente não é saudável, certo? Só que não é apenas não saudável de um ponto de vista social ou das relações, por assim dizer, né? Mas na verdade não é saudável porque é ruim para a própria pessoa, porque ela própria não consegue se desenvolver, né? Ou seja, mesmo aí estamos colocando o indivíduo como o centro novamente, porque é ele que não está se desenvolvendo, certo? E os outros também que estão tendo que conviver com ele estão achando aquilo ruim. Mas então a gente está pressupondo novamente outros indivíduos e outros egos que não querem deixar com que o outro seja ruim. Então você nunca sai disso, certo? Você, na
Você não vai anular então este ego do ególatra. Não, você só vai fazer uma espécie de equilíbrio entre os egos. Certo? Para que esse próprio ególatra supere essa condição, não para destruir o ego, mas para ele próprio se dar melhor dentro do ciclo social. Dentro do ambiente, das relações e daí em diante. Certo? Então é por isso que eu prossigo ali. Na verdade, né, quando dizemos que a pessoa se torna chata ou insuportável caso só pense em si mesmo, na verdade estamos fazendo isso a fim de conservar um equilíbrio entre os egos. E, portanto, mesmo ações assim são dirigidas em prol do ego e não contra ele. Né? Então, quer dizer, uma pessoa é insuportável porque só pensa em si mesma. Realmente, ela é insuportável. Ela tem que superar essa condição. A gente faz isso para um aprimoramento do próprio ego, não para a anulação dele. Certo? E aí eu dou outro exemplo. E mesmo no caso onde é o próprio indivíduo que quer superar sua mania de se achar o centro de tudo, ele faz isso para ganhar algo dos outros. Ou seja, ele percebe que não pode agir como se fosse o centro de tudo a fim de não afastar os outros de si. Ou seja, por que esse indivíduo autocentrado demais, né? Inclusive tem algumas síndromes, né, que levam mais a isso também, certo? E por isso elas acabam gerando algo disfuncional também do ponto de vista das relações. Por que então a superação disto, né, ou seja, da pessoa ali que se acha o centro de tudo e nem em diante, por que a superação disso na verdade é requerida? Será por altruísmo? Não. Ela é requerida primeiro porque ela está afetando o ego dos outros e os outros não querem isso, então eles impõem, né, o que eles querem. Então as relações sociais, a sociedade daí em diante é assim, um conflito entre os egos, certo? E estão todos querendo equilibrar os egos, por quê? Porque senão você vai acabar ferindo ou indo contra, né, os egos dos outros. Na verdade, quando você supostamente anula parte ali do seu ego, por exemplo, nesse caso aí onde há um indivíduo que se acha o centro de tudo, né, quando você diminui isso, na verdade não é que você está diminuindo o seu ego, você está simplesmente trocando o comportamento dele, né, para que ele se adapte melhor e, portanto, você tenha mais chances de se dar melhor dentro da própria sociedade. Então você não está fazendo isso pelos outros, certo? E é nesse sentido que eu continuo ali o trecho, dizendo, portanto, que portanto, como ele não deseja isso, ou seja, ser, né, negativado pelas críticas alheias, né, ele muda o seu comportamento, mas não em prol dos outros no fundo, e sim para que ele próprio se adapte melhor e consiga atingir outros objetivos próprios através das relações sociais. Né? E é por esses e por outros motivos, né, ou outros exemplos, né, que a gente pode dizer sim que, com efeito, nunca se sai do ciclo do ego. Ou seja, porque na verdade isso aí é apenas o próprio ego tentando se auto-superar. Né? E como eu já disse em outros fragmentos também, por exemplo, mesmo no caso mais exceção, por assim dizer, como é um caso, por exemplo, admitido, incentivado em filosofias orientais, por exemplo, da pessoa tentar simplesmente esquecer de si mesma, né, através de uma abstração ali, ou de uma meditação, de processo assim, né? No fundo, quando a gente percebe bem, a gente vai ver que, na verdade, a pessoa faz isso, mas mesmo se ela conseguir um esquecimento de si momentâneo, na verdade ela volta depois a si, obviamente, né? Senão ela vai morrer. Então, dado que ela vai voltar supostamente ao ego, na verdade ela só está fazendo isso pelo próprio ego, porque ela vai se sentir melhor depois por ter conseguido aquilo. Então ela está fazendo aquilo por um orgulho próprio, portanto por ego. Então é impossível você fugir do ego. É por isso que o ciclo do ego vai perpetuar-se. Você não escapa disso. Entende? Então, inclusive para compreender esses fenômenos, e em parte é o que eu tento aí através também da filosofia egóica, em parte ela não servirá apenas para isso, para a gente estudar esses fenômenos voltados ao ego, mas obviamente parte dela é voltada aí, como já expus, a essa questão do estudo, né, mais profundo sobre essas questões do ego e das relações entre egos, né? E então para a gente, inclusive, né, pressupor ou quer dizer, estudar, né, de um modo realista, investigar de um modo realista as relações humanas, né, a gente já tem que pressupor o ego, a gente já pressupõe o indivíduo com o ego. Senão nem sequer é possível a gente chegar a nenhuma
explicação psicológica, antropológica e daí em diante. Nem seria possível, na verdade. Então, mesmo as pessoas aí, inclusive filósofos, que acham que não estão pressupondo isso, eles estão pressupondo sempre. Certo? E uma pequena análise egóica, por assim dizer, consegue captar aí essa pressuposição de algum ego aí dentro. Certo? Enfim, então por hoje é isso. Como eu disse, um vídeo mais curto, tá? Mas apenas para a gente aí ir aprofundando pouco a pouco estas questões sobre, né, a natureza do ego e daí em diante. Por hoje é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.